Fala pessoal, tudo bem com vocês? Suspensão de Gabigol e pedida alta pode indicar uma não renovação, uma saída do jogador. E olha, antes do que a gente imagina, o presidente Rodolfo Landim também está fazendo jogo duro e não está facilitando. Alguém que se habilita? Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Bom pessoal, todo mundo sabe que o Gabigol está suspenso pelo sistema, pelo controle antidopagem brasileiro, né, até 2025, até o dia 8 de abril de 2025. Claro que ainda cabe recurso, inclusive a defesa do jogador já entrou na Corte Arbitral do Esporte na Suíça para tentar uma diminuição da pena, uma absolvição, e como ele pegou 2 anos, mas 1 ano teoricamente já cumprido por conta da demora no processo, demora da denúncia e, enfim, o regulamento, a legislação, ela permite isso, né, de que esses 2 anos eles não contabilizem a partir do momento da condenação, mas sim do início lá da coleta, que foi no dia 8 de abril de 2023. Então o Gabigol teoricamente já cumpriu 1 ano, mesmo tendo jogado 50 jogos no ano passado. Mas é o que diz a legislação. E agora, se ele conseguir reduzir essa pena para 1 ano, ele está livre já e vai jogar o Campeonato Brasileiro normalmente. A questão é, ele está punido, ele está suspenso, e a relação Gabigol com o Flamengo não me parece amistosa. No final do ano, no meio daqueles rumores em que o Gabigol poderia ir para o Corinthians, com proposta do Corinthians inclusive, o Rodolfo Landim, questionado sobre o andamento da possibilidade de renovação, como estaria, ele simplesmente respondeu, não está. Ali eu já achei estranho, porque a gente não está falando de um jogador qualquer, estamos falando de um ídolo dos maiores da história desse clube gigantesco, que nos últimos anos ajudou esse clube a conquistar a Libertadores, algumas, 2 precisamente, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, enfim, ele foi protagonista nesses títulos e para muitos é o herdeiro de Zico, né, o príncipe de Zico, né, o camisa 10 da Gávea dos últimos anos, o mais recente. O Gabigol é um personagem, uma personalidade, é um cara que muito decisivo, nesses últimos anos fez gols em finais de Libertadores, enfim, e tem uma identificação muito grande com esse clube. Não é tão simples assim você abrir mão, e a gente falava naquele período de negociação com o Corinthians que as informações de bastidores elas davam conta de que o Flamengo não queria ser, os dirigentes, né, eles não queriam ser os pais da criança da liberação do Gabigol. Eles não queriam eles determinarem uma venda ou uma negociação do Gabigol para um rival teórico, né, aqui no Brasil, para o Corinthians. Agora sim, eles estavam deixando transparecer de que se fosse uma vontade do jogador, no seguinte sentido, cara, não há mais o que fazer. Né? A proposta é muito grande, o Gabigol quer sair, então a gente vai ser obrigado a liberar. Mas internamente a gente sabia de que os caras não fariam força. Muito por conta da chegada do Tite, que não morre de amores pelo Gabigol, muito por conta de um ano descompromissado que o Gabigol teve no ano passado, embora, enfim, fez os golzinhos dele e tudo mais, perdeu espaço, perdeu posição, e a gente vê esse ano que mesmo com a suspensão dele não estava fazendo absolutamente nenhuma falta. É claro que em forma, é claro que o Gabigol, digamos assim, no seu mais alto nível, titularíssimo. O problema é que ele não vinha demonstrando isso. A relação dele com o Tite não é boa e parece que a relação com o clube também andou desgastando. Aí veio a punição pelo doping, que a gente até agora fica tentando entender como que aconteceu, que todos os jogadores fizeram a coleta certinha. O Gabigol não fez, o Gabigol destratou os funcionários, acabou tomando uma punição pesada, pelo menos na minha opinião, mas enfim, é um controle que foge um pouco daquilo que a gente costuma passar pano no futebol brasileiro, né? Sempre por cima de alguns jogadores que são mais indolentes e tudo mais, e a coisa vai acontecendo. Não, vem esse controle do sistema antidopagem que é completamente externo, completamente fora do futebol, eles atuam em todas as modalidades esportivas e tem que seguir uma regra, e o Gabigol não seguiu, e por isso está arcando com esse preço alto. O grande lance ele tem contrato até o final do ano, e o Rodolfo Landim continua... cara, o presidente do Flamengo continua dizendo aos 4 cantos de que assim, cara, vamos perder e se ele não quiser renovar, a gente também não vai fazer nenhum esforço a mais, é o que está parecendo.
Ele deu entrevista na CBN recentemente, dizendo que vai chegar num limite, mas que assim, senão ele vai jogar até o final do ano. Mais ou menos, citando essa entrevista que eu acabei de falar para vocês no final do ano passado, em que ele disse que a negociação não estava em pé nenhum, ele disse, cara, ele é jogador do Flamengo, ele tem mais um ano de contrato. Tipo assim, ele tá recebendo para isso, ele tem um contrato até o fim de 2024, ele vai jogar. Mas e se na metade do ano ele assinar um pré-contrato? Paciência. Paciência. E aí vazou uma postagem do Landim num grupo político do Flamengo dizendo o seguinte, a gente não está abrindo mão, não estamos abrindo mão, só não seremos reféns, isso é muito forte, não seremos reféns de um valor qualquer arbitrado por ele, muito acima do mercado que ele tem para renovar. Aqui pegou, hein? Foi esta a principal razão pela qual não renovamos no passado. Eles tinham acordado já uma renovação no final do ano passado e a coisa meio que não aconteceu. Por que não aconteceu? Exatamente por isso. Porque na hora H da assinatura do contrato, da formalização do contrato, o Gabigol pediu luvas estratosféricas, assim, na casa de 50 milhões pelos próximos 3, 4 anos, diluídas, evidentemente, né? Um valor que aumentaria muito o salário dele. O Bruno Henrique fez parecido, mas depois se adequou e o Flamengo fez uma aposta, né, de renovar com o Bruno Henrique, também um ídolo rubro-negro, por mais 3 anos. O Palmeiras estava de olho, aquela coisa toda, e o Flamengo meio que fez uma opção, né? Não sei se por comportamento interno, não sei, mas entre os dois ali, até porque o Bruno Henrique, o contrato estava vencendo, né? Então tinha um limite para você precisar renovar e o Flamengo renovou com o Bruno Henrique por 3 anos. Deu quase para ele aquilo que ele queria. Houve uma adequação aí, mas continuou pagando um alto salário e o Bruno Henrique ficou por mais 3 anos. O Gabigol, o Flamengo entendeu que tinha mais 1 ano para negociar com ele e não entrou nos moldes pedidos pelo jogador ainda. Nenhum jogador, seguindo o Landim aqui, perderá mais se não tiver o contrato renovado do que ele, exatamente por ser um grande ídolo. Perda de imagem que terá e se refletirá por toda a sua vida será brutal, não tenho dúvida disso. Palavras de Rodolfo Landim. Me parece que a relação está estremecida, de que o Landim entende que talvez o Gabigol dependa ou precise nesse momento mais do Flamengo do que o Flamengo dele. Eu discordo frontalmente. Eu acho que assim, o Gabigol se tornou maior no Flamengo, mas o Flamengo também se tornou maior por causa do Gabigol. Não vamos esquecer, gente, a galera tem memória curta aí, o que o Gabigol fez nos últimos anos pelo Flamengo. Tudo que ele gerou, para mim, inclusive, ele se pagou. E aí até eu entendo. O Landim falou assim, cara, se ele sair de graça, saiu, porque o Flamengo pagou quase 100 milhões por ele para comprá-lo, para adquiri-lo. E ele se pagou. O que ele garantiu em premiações para o Flamengo, acúmulo de sócios, verbas televisivas, engajamento de torcida e taças no armário, que isso se reflete, às vezes não financeiramente, mas em termos de história, é muito mais do que 100 milhões de reais. Então, o Gabigol rendeu ao Flamengo. Eu acho que assim, o dirigente está no direito de não querer renovar com o jogador, isso está dentro de uma mesa de negociação, mas a forma como ele está saindo... E aí, eu vi uma entrevista, uma declaração, na verdade, da Dani Boaventura, que todo mundo sabe, né, é torcedora do Flamengo, que é âncora da ESPN, e aí ela deu uma declaração falando assim, que se ele escolher jogar num rival do Flamengo, por exemplo, num Palmeiras, que ele vai meio que manchar, né? Ela usou até termos mais fortes aqui, né? Mas vou ser mais singelo aqui. Vai manchar a história dele como ídolo. Cara, ele tá sendo, tipo assim, empurrado pelo Flamengo para fechar com outro clube. E aí eu não sei, o Palmeiras tá de olho, assim, tá pelo menos monitorando a situação, porque seria um grande lance, embora o próprio Gabigol já tenha zoado o Palmeiras tantas vezes, e eles são rivais em termos de títulos nos últimos anos do Brasil, são. E o Corinthians até não acho que na mesma prateleira em termos de títulos e disputas. Agora, ainda estamos falando do futebol brasileiro. Vai o Flamengo reforçar um arquirrival brasileiro em termos de disputas, porque isso pode acontecer em algum momento, não faz muito, os dois decidiram uma Copa do Brasil, podem até ser clubes amigos, torcidas amigas, né, as maiores do país e tal, mas na hora do vamos ver, cada um defende o seu. Vai o Gabigol jogar ainda num clube do Brasil? Ele tem mercado lá fora? Segundo o Landim, parece que não. E talvez eu entenda quando ele diz isso, porque será que ele vai ganhar o que ele está pedindo para ganhar jogando no Flamengo em outro lugar?
Eu acho que o Corinthians é um clube que estava disposto a oferecer o que fosse para o Gabigol. Mas também não sei se chegaria nos moldes do que ele pediu para o Flamengo de 50 milhões. Ou pediu para não renovar, não sei. Eu só sei que essa situação está estranha, vai depender ainda, obviamente, do desfecho da punição dele. Vai manter a pena de 2 anos, né, até abril de 2025, vai aumentar essa pena no CAS, lá na Corte Arbitral do Esporte, vai diminuir, ele vai ser absolvido, ele vai poder ficar livre para jogar, ele vai se recuperar diante da torcida do Flamengo até o final do ano, e aí o Flamengo vai dar um caminhão de dinheiro para ele, ou realmente ele vai assinar um pré-contrato na metade do ano e tchau, vai para a Arábia, vai para Turquia, vai para Grécia, sei lá, ganhar dinheiro, depois volta para um outro clube do Brasil, não sei. Por isso que eu pergunto, alguém se habilita? E você, torcedor do Flamengo, concorda com essa postura de, irmão, ou você entra nos moldes ou vai um abraço? O que você acha? Comenta aqui, inscreva-se no canal, eu volto na próxima. Tchau!